que sejas meu universo. Boa noite, a paz do Senhor para todos. Como se diz, saudação judaica, né? Shalom Adonai. Estamos aqui em mais um episódio de 1 Samuel 7:12 Cast com a temática Até Aqui Nos Ajudou o Senhor. Amém? Esse vídeo que vai para vocês também um Feliz Natal, né? Que já é sexta-feira, já passou o Natal. Então tem um tema hoje que nós vamos abordar que vai, de alguma forma, falar muito com vocês. Está aqui meu amigo, pastor Carlos Patrick. Eu falo para irritar ele, que eu gosto de chamar ele de Patrick, mas é Carlos Patrick. Está aqui a minha parceira Ângela, irmã Madalena, amém? Queria agradecer a todos vocês que têm nos apoiado nesse canal, têm se inscrito lá, né? Se inscrevido lá no canal lá, para que o YouTube entenda que o conteúdo é relevante e alcance outras pessoas. Então não deixe de deixar o like, não deixe de comentar, tá bom? Tirar dúvidas, temas, se vocês quiserem que for aqui debatido aqui, amém? Então faça uma oração para nós, diaconisa Madalena, amém? Amém. Boa noite, amados. Feche seus olhos onde você está neste momento. Coloque a mão no seu coração. Ligue seu pensamento ao Senhor, amém? Pai, neste momento estamos aqui na Tua presença, reunimos em Teu nome, estamos aqui te convidando, o Espírito Santo seja o centro desse podcast. Que tudo que for falado aqui, Senhor, venha penetrar em cada coração, venha gerar sementes, essas sementes venham ser frutíferas, Pai. Estamos aqui com os Teus filhos amados, a qual prova o Senhor nós estarmos aqui reunidos. E sempre, Senhor, sempre Tu és o nosso centro de todas as coisas. Fique à vontade entre nós. Abençoe cada ouvinte aqui nesta noite. Abençoe cada um que está nos assistindo. Que o Senhor eleve os pensamentos, eleve os corações para o Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Pastor Carlos Patrick, amém, amigo da minha esposa também, né, de longa data, estudou com ela, não é? Hoje nós temos um assunto, irmão, papel e caneta, você que já tem talvez um ministério de pregoeiro da Palavra de Deus, nosso irmão que tem uma vasta experiência com a itinerância, vai estar passando aqui, através de algumas pautas aqui, como se diz aí, né? Umas bombas para vocês, no nome de Jesus, tá bom? Queria deixar com o senhor uma saudação, para o senhor se apresentar, falar quem é o seu nome, a igreja, o nome da esposa, amém? E no nome de Jesus Cristo, fica à vontade. Olá, povo, que Deus abençoe vocês. Primeiramente, né, queria dizer que estou muito honrado, que honra estar com vocês nessa mesa. Amém. Esse bate-papo, pastor Venâncio, um amigo, amém. Nossa diaconisa Madalena, e todos vocês também. Final, meu nome é Carlos Patrick, mas, gente, vou te dar um conselho aqui, não me chame de Carlos. Eu sou muito acostumado com Patrick, prefiro assim. Mas hoje eu estou com 29 anos, por volta de 10 anos, se não me falha a memória, eu tive meu primeiro contato assim, verdadeiro com o Evangelho. E ao longo desses 10 anos, graças a Deus, eu tenho servido ao Senhor. E hoje eu estou congregando em um ministério que se chama Família Cristã Gerá. Depois segue a gente lá no nosso Instagram, Família Cristã Gerá. Tenho o privilégio de ser pastoreado pelo meu pastor, homem de Deus, mulher de Deus, pastor Beto, pastora Daiane. Há 6 meses eu estou casado, recém-casado. Gente, escute isso aqui, você que ainda não me deu um presente. Pode. Qual é o nome da esposa? No primeiro ano ainda a gente recebe presente, né, pastor? Com certeza. Eu senti de Deus aí de pagar uma viagem pra gente, pra Holanda, essas coisas, pode ficar à vontade. Mas o nome da minha esposa é Lorena. Tá, nós estamos vivendo assim um tempo muito precioso, estamos muito felizes. 6 meses de casado, e está sendo uma experiência
surreal. Glória a Deus. Eu estou muito feliz de estar aqui com vocês. Eu tenho 10, a Madalena não precisa falar. Não precisa nem falar. Amém. Então Já tem que chegou na idade de eu Cristo. tenho que sentar com vocês na mesa. Gente, eu só tenho 24. 24 anos, dobrou a Somente. conta. Só um pouquinho, né? E, ô, pastor, hoje nós vamos. Fica aí ligado, gente, anota esse tema. Isso aí, fica ligado Oh, aí. amém. Obrigadíssimo. Bastidores da itinerância. Amém? Queria mandar um abraço também para o pastor Jonathan, que não pôde estar na gravação passada, e nem nessa por motivo maior de trabalho e também compromisso ministerial. Mas fica um abraço, meu pastor, tá bom? No nome do Senhor Jesus Cristo. E hoje, para a gente iniciar, no nome do Senhor Jesus Cristo, tem um texto de uma carta pastoral que o apóstolo Paulo escreveu com carinho, ele chamava ele de filho, né? Timóteo. 2 Timóteo, capítulo 4, no verso 5, eu li até o 4, mas eu vou ler o 5, que está escrito assim: mas tu, sê sóbrio em tudo, sofre as aflições, faz a obra de um evangelista e cumpre o teu ministério. Então, nós sabemos que o chamado de ser um pregador, um evangelista, não é só simplesmente o glamour, subir no altar, ser reconhecido. Eu conheço o seu coração, você é uma pessoa voltada a Deus, uma pessoa simples, humilde, que não tem diferença de pregar numa favela, como também pregar num altar honrado, com homens honrados também. Não tem diferença de pregar numa praça e pregar também na rua. Eu já fiz algumas missões com você, até na Caixa de Operação. Mas é só que o chamado da itinerância não é só simplesmente só as coisas boas, né? Tem também as suas dificuldades, tem também os alertas, porque eu sempre falo, pastor, que o ser humano não foi preparado para duas coisas, fama e poder. Porque fama é uma coisa que ela é passageira e a pessoa sofre quando não tem mais. E poder, ela vai tentar talvez alcançar algo que não pode ser alcançado. É só Deus. Se o dono da igreja esvaziou de si mesmo, né, em Filipenses, oxalá nós. Eu queria, antes de dar a irmã Madalena fazer a primeira pergunta, te pedir uma pequena introdução, você já se apresentou para os nossos ouvintes, acerca de como você encontrou Jesus, aonde você iniciou seu chamado, em qual lugar foi, para que eles entendam um pouco aonde iniciou também o chamado itinerante. Sim, vamos lá. É uma história. Eu tenho sempre costume de contar um pouco esse meu primeiro contato assim, com Jesus de uma forma mais real. Eu tenho muito costume de contar esse testemunho também em algumas igrejas, porque eu entendo que o nosso testemunho é uma pregação. E por volta de 10 anos atrás, como eu havia dito na apresentação, eu não me esqueço, eu tive em um culto de uma virada de ano. Patrick, antes desse culto, era um menino que desde muito novo conheceu o mundo, tive muitas experiências com coisas terríveis no mundo, muitas experiências. Então, assim, era um menino que desacreditado por mim, desacreditado pela família, desacreditado pelos amigos. E eu não esqueço que, assim, no auge da minha vida, fora de Jesus, momento da minha vida onde eu tinha carro, onde eu tinha uma condição financeira boa, um momento onde, cara, o auge da minha vida fora de Jesus. E nesse momento, minha mãe, ela sempre teve um costume, minha mãe veio de uma família evangélica e ela sempre insistia para os filhos ir na igreja com ela. E às vezes, mesmo sem querer ter um contato com Jesus, mas para agradar minha mãe, eu ia. E todas as vezes que eu tinha essa oportunidade de ir, mesmo não querendo estar lá, eu era ministrado por uma palavra, e a palavra do Senhor nunca volta vazia. E eu lembro que eu entrava em alguns cultos, pastor Venâncio, e de repente um pastor olhava para mim e falava: te vejo de terno, gravata, paletó e pregando a palavra de Deus. E isso para mim era loucura.
Isso para mim era loucura, porque eu pensava, tem tanta gente dentro dessa igreja com um estilo evangélico. Tem melhores do que eu, entendo. E Deus vai falar comigo, olha do jeito que eu tô. Eu pensava, é por isso que eu não gosto de igreja. É porque esses pastores são doidos demais. Na minha mente os caras eram doidos, não tinha lógica olhar para mim e falar que me via de terra. E eu saía daquele culto, mas isso ficava martelando na minha mente. E eu lembro que uma virada de ano, eu vou em um culto, eu ouço uma palavra e eu vou pro altar e eu levanto a minha mão e falo, Deus, a partir de hoje a minha vida nunca mais vai ser a mesma. Agora a pergunta é, como que uma vida intensa no mundo vai ser transformada de um dia para o outro? E eu lembro que eu saio do culto da virada do ano, 1º de janeiro, e o telefone começa a tocar. 00:30, por volta, o telefone começa a tocar, e alguns amigos chamando para alguns lugares. E eu te confesso que eu fiquei um mês com vergonha de apresentar o meu novo estilo de vida para os caras. Eu ficava com vergonha. Eu passei por isso também. Não tinha coragem, porque eu fazia, o telefone tocava, alguém com uma proposta, vamos sair, vamos fazer isso. E eu naquela vergonha de falar que eu tinha ido para a igreja e tinha entregado minha vida para Jesus, eu optei, cara, eu tô passando mal. Eu também fiz isso. Hoje não tem como, eu fiquei um mês mentindo, até que então eu crio coragem e começo a passar com a Bíblia. Lá na comunidade, onde há pouco tempo eu ainda morava. E alguns amigos olharam, uns desacreditaram, uns brincaram, uns me apoiaram, me incentivaram. Só que a partir desse dia que eu consigo andar com a Bíblia do lugar onde eu vim, aí eu me encorajei a isso. E o que acontece? Aí surge o Patrick, começa de segunda a segunda, tá envolvido nos cultos. E nisso, olha essa experiência que eu preciso te contar aqui. Eu muito novo, eu não sabia de nada. Eu nunca fui uma pessoa que fui em um culto ali para um pastor e falou assim, eu tenho o desejo de um dia ser um pregador da palavra. Não tinha isso. Eu nunca senti isso de ser um pregador, de olhar para... Porque tem pessoas que não estão em igreja, mas olha para alguém que canta ou que prega e meio que, cara, eu queria ser... Se identifica. Não, eu nunca tive isso, os meus olhos nunca brilharam para esse lugar. E eu muito novo, e ali buscando segunda a segunda, não tinha conhecimento de nada, mas decidido naquela decisão que eu havia tomado. E então, eu andando um dia lá na comunidade onde eu moro, aí eu passo, é um domingo de manhã, eu passo numa porta, eu ouço uma voz de alguém pregando dentro de uma casa. Era o apartamento que eu moro, e eu ouço alguém pregando dentro de uma casa. E eu conheci a casa de quem estava tendo um ponto de pregação. E era um dos meninos que era envolvido na época. Eu falei, cara, eu vou parar aqui. Eu estava tão louco por Jesus que aonde que eu ouvia falar de Jesus, eu queria entrar. E eu bato naquela porta e eu entro naquele culto. Para resumir, eu entro naquele culto e tem um pastor que está pregando ali a palavra. Acaba aquele culto, eu olho para esse pastor e falo, rapaz, onde que você mora? Ele olha para mim e fala assim, eu moro aqui nesse condomínio. Eu falei, rapaz, eu moro aqui a vida inteira, nunca te vi. Não, tem 5 anos que eu moro aqui. Eu falei para ele, eu tenho uma proposta para te fazer. Qual? Eu falei assim, vamos fazer um culto na favela? Vamos fazer um culto aqui na comunidade? Só que eu não tinha experiência, eu não tinha um conhecimento bíblico, eu não sabia desenvolver nenhum trabalho, só que eu falei, vamos fazer um trabalho, eu conheço a necessidade, eu sei de onde que eu saí, e esses meninos também precisam de Jesus. Vamos fazer um culto na favela? E ele, vamos. E o que a gente faz? A gente começa a evangelizar. A gente não tinha caixa de microfone, a gente não tinha equipamento, mas a gente tinha o coração queimando. Eu acho que eu preguei nesse culto. Sim, aquele que você fazia no espaço comigo. Isso. Naquele espaço que você foi, era um espaço fechado, mas antes disso a gente fazia um espaço aberto. Fazia um espaço até aberto. Que o saudoso Felipe também estava de você lá. Isso. Aí a gente propõe isso, da gente fazer esse culto. Fizemos o evangelismo, convidamos ali os meninos, convidamos moradores e a gente vai para esse culto. E a minha mentalidade era, eu vou auxiliar no convite, mas ele já é um pregador, ele vai desenvolver o trabalho. E de repente a gente, naquele momento de adoração, a gente reúne todo mundo ali, o pátio cheio e a gente adorando. E de repente
esse pastor olha para mim e fala, agora eu vou passar a oportunidade do irmão Patrick. Não, pai. Oh, meu Deus, gente. Pastor, eu quase morro naquela hora. Eu nunca tive um contato com... E a gente conseguiu uma caixa emprestada e um microfone, eu nunca tive um contato com o microfone. E de repente ele fala que vai passar para mim a oportunidade, eu pego esse microfone, e eu lembro que eu começo a falar algumas coisas, e eu olhava para o lado e os meninos chorando, os moradores chorando. Não é, gente, deixa eu falar isso aqui. Não é porque a mensagem estava sendo boa, não. É porque alguém estava olhando para a vida do Patrick e estava dizendo, eu sei quem ele era. Eu sei de onde que ele veio, eu sei como que ele estava há pouco tempo atrás, e os meninos chorando, os moradores chorando. E ali foi o meu primeiro contato com o microfone, foi a minha primeira oportunidade, a minha primeira ministração, assim dizendo, foi um culto na favela. E daí eu começo a ficar muito apaixonado por Jesus. Foi um culto fora da caixa. Isso, ali, olha, eu chegava antes nos cultos, e ainda na época eu não era batizado, tinha muito pouco tempo que eu tive esse contato com Jesus, não podia ainda de fato subir um pouco, fazer algum trabalho na igreja, e eu lembro que eu chegava antes dos cultos começarem, eu sentava do lado dos irmãos na cadeira e falava, irmão, eu posso orar por você? Se você quiser, eu vou lá na sua casa fazer uma visita. De fato, assim, eu me tornei alguém que eu fiquei apaixonado por Jesus, eu queria orar por alguém. Eu queria, e hoje eu digo muito sobre isso, sabe? Eu digo que alguém que diz que não tem oportunidade porque não tem um microfone em cima de um púlpito, na verdade ele não quer uma oportunidade, ele quer uma visibilidade. Isso é porque quem quer oportunidade não precisa do altar, sabe? Então assim, quem quer oportunidade, cara, só precisa de ter um coração queimado. E foi assim, e eu lembro que muito rápido, de uma forma muito rápida de passar por vocês, dentro de um ano, eu me batizei nas águas dentro de um ano. Eu já fui levantado dentro de alguns projetos que tinha dentro da igreja, eu comecei a ministrar, eu fui muito intenso, então assim, dentro de um ano eu começo a ministrar o pré-batismo, dentro de um ano eu começo algumas ministrações na favela, dentro de um ano eu me batizei, com muito pouco tempo, depois de um ano eu já sou levantado como um auxiliar de pastor, e ao longo desses anos nós estamos aí, servindo ao Senhor. Amém. Isso é muito interessante, né? Eu costumo dizer que ministério não tem um tempo do homem, tem um tempo de Deus. Sabemos que todos nós passamos por maturidades, né? Nem igual quando o pastor fez a proposta para mim ser pastor, talvez muita gente da igreja virava e falava assim, o pastor aceitou, eu fiquei uns 3 anos fugindo desse chamado pastoral, porque é um chamado de alta responsabilidade. Isso. E quando você vai entender, começando do ponto que pastor é Jesus, aí você vai começar, o nível já aumenta, que você vai pensar assim, mas como é que eu vou chegar a ser semelhante a Jesus? Aí você vai olhar para os pastores, para a responsabilidade que cada um tinha, você vai falar assim, não, melhor eu ficar aqui servindo como diácono, melhor ser um obreiro, melhor ser melhor, porque aí foi fugir, mas só que quando Deus tem algo para fazer na sua vida, nós estamos até falando aqui nos bastidores acerca de algumas coisas que acontecem como nepotismo dentro das igrejas, que vai passando hereditário, entendeu? O ensino do evangelho é hereditário, agora o chamado não, entendeu? Deus chamou Moisés no deserto e através de Moisés, o chamado de Moisés, agrobou Arão, mas Deus poderia ter chamado Arão lá no Egito. Não, cada um Deus chamou para uma coisa diferente. Mas, glória a Deus pela sua vida, e eu acompanho um pouco, né, os trabalhos que você tem, o amor que você tem com as almas. E nós vamos abordar aqui hoje sobre bastidores da itinerância. Esse podcast é pentecostal e vai pegar fogo. Como você fala, né? O nível vai subir. Amém? Aí a Mãe Madalena não fica na dispensação para estar fazendo a primeira pergunta da pauta. Amém. Eu tô aqui viajando na história do nosso pastor Patrick. Que coisa linda, né? De uma forma rápida, né? Bem rápida. A gente viaja e aterriza rapidinho. Eu vejo que você se entregou corpo, alma e espírito para o Senhor de verdade, né, Patrick? Sim. Tive algumas oportunidades, estiver ministrando, meu Deus do céu.
O coração Olha queima a mãe. mesmo. Tá vendo? O coração dele, a gente percebe que arde mesmo pela... E tem dois Pela chinelos, glória que do você Senhor. já pega muito fora, né? Algumas vezes. Nada, né? Nada, nem a sombra dele. E eu não, eu tenho que levar até minha esposa pra dar glória a Deus. Se ninguém dá, ela dá. Não, faz parte, pode A gente não? leva. Leva os meninos e ensina em casa, vai dar glória a Deus. Você vai falar amém, você tem que falar A amém. gente leva amém, por isso que o carro sempre cheio. Uai. Faz parte. Então, Patrick, eu vejo que você começou, né, a sua vida muito cedo, muito jovem. Deus te tirou de um lugar onde que você mesmo se julgou improvável, né? Uma pessoa sem expectativa nenhuma. É tanto que você fala, né? Que você chegou, peraí, tanto de gente aqui vai falar comigo. Então Deus agradou tanto disso, e Ele agrada, que Ele te tirou de quando você se sentiu o menor de todos, para te exaltar hoje, colocar você nesse lugar que você está hoje. Eu tenho certeza que o Senhor ainda tem um nível ainda muito maior para a sua vida. E eu gostaria de saber de você hoje, assim, já tem esse longo de tempo que você sempre foi uma pessoa que se entregou mesmo à obra, um jovem que se entregou mesmo. Eu acredito que você deve ter muitos desafios, você passou por muitos desafios nesse tempo até o dia de hoje, e tem passado também, e preparo que vai passar por muitos. E eu gostaria de saber um pouquinho quais foram os maiores desafios que você passou nessa sua itinerância toda, porque é uma loucura, né? Você vê a Deus, é uma delícia, é prazível, mas não deixa de ser uma coisa assim que você fala assim, meu Deus, né? Chega uma hora que você fala, meu Deus, você parece que se encontra em uma situação que você fala, não, Senhor, é agora ou nunca, não é? Sim. E isso é desafio, a palavra confronta. Conta pra nós um pouquinho qual foi um dos maiores desafios que você... né? Porque tem muitos. São muitos desafios, muitos. Assim, se eu pudesse pontuar hoje, um dos maiores desafios, não só que eu passei ao longo desse tempo, mas eu acredito que na medida que o nosso ministério vai desenvolvendo, o nível dos desafios, a tendência não é diminuir. O nível dos desafios, a tendência é aumentando. E assim, eu acho que o maior desafio que o Patrick, ao longo desse tempo, ele tem e ele carrega até hoje, é guardar o coração. Certo? Amém. Eu estou falando de mim, assim, é claro que nós temos os desafios, às vezes financeiros, às vezes a gente tem algum desafio dentro de alguns cenários onde que a gente perde algumas pessoas que a gente ama, e às vezes é um desafio, porque eu lembro que há 2 anos atrás, uma sexta-feira, 10 horas da noite, eu recebo uma ligação, e era o meu irmão, um dos meus irmãos, me liga e fala, Patrick, acabaram de assassinar o nosso irmão. E nessa sexta-feira eu tenho que, 10 horas da noite, correndo para o hospital. A gente chega lá, reconhece o corpo. 6 horas da manhã o Patrick no IML. Eu fico de 6 até 2 horas da tarde no IML. E sábado, 7 horas da noite, eu tinha um culto na favela para ministrar. Meu Deus. Que já contava com você. E muitas pessoas, Patrick não vai, sabe? Mas eu sei que a perca, ela nos dói, sabe? Então é um desafio você ter que estar lidando com um momento de fragilidade, mas entender também que você é uma resposta na vida de alguém. Eu não consigo voltar, talvez, e resgatar o meu irmão, mas eu posso ir à frente para que algumas pessoas não vivam, não passa pelo que ele passou. Mateus 7,14, que fala de Jesus recebendo a notícia de João Batista, escondeu a sua dor e foi ficar só. Isso, é isso. Sabe, eu falo que às vezes Jesus perdeu o primo, mas Jesus não perdeu o propósito. Então, o Patrick perdeu um irmão, mas o Patrick não pode perder o propósito, sabe? E eu falo que o que Jesus fez foi, no seu momento de dor, se transformar em um remédio para curar alguém. É muito sobre isso que eu entendi, sabe? Eu entendi que
nos nossos momentos de dores, nós precisamos de nos tornar um remédio para curar alguém, sabe? Jesus, ele quer fazer da dor de alguém um remédio para curar uma geração. Eu falo que às vezes a gente quer que o mundo ajude a gente a resolver os nossos problemas, sabe? As pessoas precisam de nos ajudar. A nossa ideia às vezes é essa. Mas eu falo que muitos dos nossos problemas, eles só serão resolvidos quando nós abrimos mão dos nossos problemas e servir para ajudar o problema de alguém. Sabe? Então é sobre isso. Tem dias que o meu problema não vai ser resolvido eu servindo a igreja com uma pregação, ou eu indo ao monte. Não, tem dias que o meu problema vai ser resolvido quando eu deixar o meu um pouquinho ali, mesmo sabendo que é algo que precisa de ser resolvido, e me disponibilizar. O que Jesus sempre fez. Perdi um primo, estava no meu momento de dor, mas eu sei que tem um povo que precisa de ser curado. Então, eu vou ser uma resposta para ele. Então, assim, muitos desafios que eu tive ao longo dessa trajetória, com percas, desafios, sabe, em dias difíceis, mas eu falo que o meu maior desafio é esse, é guardar o meu coração. Eu falo muito, pastor, que tem como começar muito bem e terminar muito mal. E você já passou por algum momento na sua vida, assim, de falar, não dá mais, eu vou ficar mais na minha, chega? Eu passei um momento da minha vida, irmã, onde que, antes de eu sair para ministrar, eu me trancava dentro do quarto e falava, Deus, Jesus, eu não vou desviar, porque eu sei de onde que eu vim. E não vou dar esse gostinho pro diabo. Mas tira a minha vida, Jesus. Eu vivi um momento da minha vida onde eu me trancava dentro do quarto antes de mais gente e falava, Jesus, me mata, eu não quero mais. Senhor, eu não quero mais saber de agenda, eu não quero... E é interessante porque quanto mais eu falava que eu não queria, mais o telefone tocava. Patrick, tem como você vir aqui levar uma mensagem na nossa conferência, levar uma mensagem na nossa igreja? E eu ia... E eu sempre, mesmo passando por isso, eu sempre entregava tudo, sabe? Fui, ministrava ali, naquele momento, esqueci de tudo que eu estava passando, entregava tudo. E eu lembro que eu vivi algumas experiências de Jesus curar, de Jesus salvar, de Jesus fazer. E eu voltava para dentro de casa, me trancava no quarto e falava, o Senhor é Deus na minha vida, para fazer na vida de alguém, mas cadê o Senhor na minha vida? E sabe tudo que eu tinha como resposta, mano? Eu tinha isso aqui de Deus. Silêncio. Posso falar isso aqui com alguém? O silêncio de Deus dói, gente. Para alguém que está me ouvindo aqui agora, o silêncio de Deus dói, mas faz parte da nossa história. E eu lembro que eu brigava com Deus dentro do quarto, eu gritava com Deus e Deus ficava em silêncio. Tá? Aí alguém pode olhar e falar, Patrick, mas a sua vida está no centro da vontade de Deus, por que Deus não escala? A gente olha para a vida de Jó. Jó, ele era reto, íntegro, temente a Deus, se desviava do mal, mas da noite para o dia, o Jó começa a perder tudo. E a pior loucura não é o Jó que está perdendo, é o Jó que vai falar com Deus e Deus vai ficar assim para ele. Em silêncio. É como, posso dar um exemplo aqui? É como um professor dentro de uma sala de aula. Quem já passou por uma sala de aula sabe como é que funciona. Tem um dia que é o dia da prova. E o dia da prova, ele é assim, o professor ele coloca as matérias em cima das carteiras e antes de iniciar a prova, o professor fala, quando a prova for iniciar, a turma fica em silêncio. De repente, o professor inicia a prova e o que ele faz? Ele começa a andar, pastor Venâncio, no corredor, no meio das carteiras, e o professor ele para assim em cima de uma mesa de um aluno e o professor olha para o aluno fazendo a prova. Na mente do professor, ele olha e ele sabe, aqui ele está errando. Aqui ele acertou, aqui ele errou. Só que o professor não fala nada. E na mente do aluno que está fazendo a prova, ele pensa, esse professor só podia me dar uma ajuda. Já viveu isso? Só que o professor não fala nada. Por quê? Porque o professor ele prefere ver você errando na prova de abril. O professor prefere ver você começando a acertar na prova de maio. O professor prefere ver você mais ou menos na prova de agosto, mas o professor sabe que no final do ano alguém vai levantar um diploma dizendo foi difícil no início, mas eu aprendi. Glória a Deus. O professor ele entende que a resposta fora do tempo não amadurece. É verdade. Então é por isso que tem dias que ele se cala. Então é muito sobre isso. Tem dias que a gente vai ter que lidar com isso, mas já passei esse tempo na minha vida onde eu não queria saber de agenda,
Deus se calou e hoje eu entendo o silêncio de Deus. Na verdade, existe um Deus que fala em meu silêncio. Amém. Vamos lá para a segunda pergunta. Vai com calma aí. E essa aí é uma bomba no seu peito. E você não precisa usar talvez o nome do ministério, você precisa usar o nome do pastor, mas se você contar o caso, o pastor vai entender, ele vai se converter, amém? Ele vai entender. E é para você também entender, viu, pastor? Sabemos, irmão Patrick, que o ministério itinerante, ele é muito prazeroso. Sim. E eu vou falar que é o ministério mais prazeroso que tem. Você prega, você não conhece ninguém, vai embora, não é? Você não precisa envolver tanto, só com o seu período ali da pregação. Mas, conte para nós, se você sentiu alguma vez que aproveitaram de você na itinerância... que falou, vem cá, irmão, a agenda era quase lá em São Paulo e te falou, pode voltar na reserva, tá na bênção, tipo assim. Te dá um pai do Senhor, ou a cantina não te dá nenhum pastel frio e volta você com fome. A gente sofre muito, assim, já passei Conta algum episódio. Já passei por muitas coisas, mas vou contar de uma mais recente. Há pouco tempo fui ministrar em um congresso, rapaz. Esse congresso era, não vou falar o lugar, mas era um congresso de 3 dias. Sim. Um congresso de 3 dias, era como se fosse um retiro, né? Uhum. E eu tinha, a minha ministração seria a primeira da noite, seria uma sexta-feira. A primeira da noite, e estava marcado 8 horas da noite. Sexta-feira, 8 horas da noite, era uma distância longa, e eu me antecipei para chegar, porque a pessoa que marcou comigo insistiu, chega. O horário e tal. Eu me antecipo para chegar e eu chego no local, não tinha ninguém. Ninguém? Tinha alguns irmãos, poucos irmãos. Assim, não tinha chegado ninguém no evento, cara. Que isso? E até que hora que eu fico esperando? Longe de casa, eu fico até por volta de meia-noite, mano, esperando pra começar o evento. Você gosta de um lugar meio assim? Uma vez a Esther foi no culto com você, que ela chegou em casa 1 hora da manhã. Aí meia-noite, 1 hora da manhã, me passa o microfone. Eu entrego o microfone e longe de casa, o pastor não oferece. Nem sabia como é que você ia voltar. Como que eu ia voltar. Não se preocupa se eu estava cansado, se eu preferia dormir ali no outro dia ou deslocar para casa. Não oferece uma alimentação e ainda me pede para esperar, ainda que ele tinha algumas coisas. Rapaz, passou por onde, cara. Então, assim, infelizmente, tem alguns pastores que... eu falo que, às vezes, alguns são maldosos naquilo que faz. Outros são displicentes. Outros, de fato, tem muitas pessoas que são ignorantes naquilo que ele está fazendo. Talvez a pessoa nunca fez um evento daquele, então não sabe a forma de lidar com o convidado. Cara, eu já vivi muito isso, de ir em lugares que o pastor... Hoje em dia, você recebe um convite, o pastor não te pergunta como você vai, ele pergunta se você tem disponibilidade na data. Se você falar que está disponível, amém, varão, está marcado. Mas tá bom, pastor, como que eu vou chegar? Não, e detalhe, às vezes também não. E quando acontece de a pessoa marcar com você, aí você tem outras agendas por respeito. Aí a pessoa, no dia da agenda, você desmarcou sua questão profissional, precisa atender e tal. A igreja, varão, foi cancelado. Não, isso, rapaz, se eu marquei um compromisso com a igreja, eu tenho isso comigo, eu guardo muito no meu coração. Se eu marquei um compromisso com uma igreja, independente do número de membros, do tamanho da estrutura da igreja, se eu marquei, eu posso receber um convite de uma igreja nível top. Se eu já estou marcado em uma igreja, eu não abro mão daquele compromisso por conta de uma suposta oportunidade em um lugar mais relevante. Eu não abro mão. Então, por isso que hoje em dia os pregadores itinerantes, eu vou perguntar isso aqui agora porque é uma dúvida minha. Hoje em dia os pregadores itinerantes muitas das vezes colocam a agenda igual você coloca para que o pastor também até entenda, não quer vir aqui, que você está agendado naquele dia e tal.
É mais por esse sentido? Sim, você fala, no caso, uma... Tipo, você coloca um catálogo lá de dias. Porque costuma também você ter que justificar muito. Porque já aconteceu um fato Aconteceu um fato muito interessante com um pastor conhecido, amigo, que ele estava agendado no local e o pastor falou com ele assim, ó, aqui, vem aqui, não vai lá na igreja do irmão que você vai pregar, não. Aí ele, não, varão, eu fiz um compromisso e tal. Aí ele, não, sou aqui, ó, quanto que vai te dar? Aí o cara falou assim, não, eu não cobro para pregar. Eu vou lá, não, então, independente de quem te dá, eu dobro ou triplico, eu quero você aqui. Aí ele falou assim, não, varão, eu não negocio o evangelho. Eu vou lá, vou pregar lá, independente de como eu vou voltar, Deus que me sustenta. Muito obrigado. E ele foi bem radical, não precisa me chamar para subir no altar da sua igreja. E essa questão de esse cartaz, uma postagem, hoje em dia a gente tem o costume de postar, às vezes semanalmente, quinzenal ou mensal. Como eu estou só acabando de responder a pergunta anterior, eu não desmarco uma igreja para atender outra. Mas acontece muito, mano. A gente, hoje em dia, tem o costume de marcar algumas agendas com 1-2 meses de antecedência, e ao longo desse 1-2 meses com antecedência, vem surgindo vários convites. Não consigo te atender, eu já estou marcado em uma suposta igreja, e a gente não marca com outra igreja. Chega no dia da agenda, o pastor nem tem coragem de ligar, manda alguém. Aqui, estou passando aqui em nome do pastor, da igreja, para falar que a gente vai ter que cancelar. A gente vai ter que cancelar. Você entende? Então, assim, não que a gente depende de uma agenda. Eu não dependo de uma agenda para servir o evangelho, sabe? Mas eu acho que é muito sobre... um descaso. Um descaso, sabe? E às vezes, assim, vem com uma resposta curta e grossa. Tá desmarcado e tem mais. Sem uma sem um próximo convite, talvez, o pastor diz que não consegue atender a igreja, já foi humilde. Não é mais. Tá entendendo? Então, assim, essa questão de alguém que posta uma agenda mensal, uma agenda semanal, quinzenal, vai muito de quem posta. Eu, particularmente, eu não trabalho com essa questão de agendas abertas. Eu posto ali as agendas que eu vou ter no mês com uma ideia de que eu tenho muitos amigos ao longo, Belo Horizonte, as regiões em volta. Então eu sempre posto com o intuito mesmo de, às vezes, tem um amigo que não tem oportunidade de ver sempre, mas eu estou indo ministrar próximo à casa dele, e de ver ele no cartaz, poxa, Patrick, você vai estar aqui no meu bairro hoje, eu vou fazer um esforço para poder ir lá. Então, assim, a minha ideia de fato nem é tanto para mostrar o compromisso que eu já tenho, de fato mesmo, é algo informativo para que... acaba sendo algo evangelístico. Isso, algo evangelístico. E assim, eu sempre fico em oração a respeito disso. Tem meses que eu falo, não posta nada. A gente tem que ter cuidado, porque senão a gente se torna dependente disso. Né? É verdade. Emocionalmente, né? É igual quando a pessoa começa um ministério itinerante, e isso aí também eu acho assim, um pouco de descaso com o próprio Espírito Santo quando fala assim, agendas abertas. Porque eu acho que, na minha percepção de fé, quem faz sua agenda é o Espírito Santo. É o Espírito Santo. Verdade, oportunidade de vender. Terceira pergunta. A terceira pergunta? Patrick, pastor, né? Pastor, sim. A gente sabe que os pregadores itinerantes, tem muitos, assim, a gente fala que tem dentro do conhecimento da gente, né? Porque a gente conhece. Não é que a gente está julgando, supostamente, mas sempre a gente conhece alguém que é dessa forma. Acha que porque é pregador itinerante, mesmo ele congregando numa igreja local, ele deixa as obrigações da sua igreja para poder atender outras agendas. Tipo assim, o pastor precisa de você em tal dia. Ô Patrick, domingo eu vou precisar que você esteja aqui, eu não vou estar. Você sirva aqui a igreja local. Exatamente, você sirva a igreja local. Mas você sendo itinerante, você se acha
você se acha no direito de não estar ali e se ver a outra igreja. Porque eu estou atendendo o meu chamado, porque Deus me chamou para isso. O pastor quer me barrar. A gente tem essa imaturidade. Exatamente. Então, dentro disso, eu gostaria que você daria um conselho para os itinerantes, assim, o que você acha? Eles precisam respeitar os seus líderes espirituais? Eles precisam também servir a sua igreja local? Eu gostaria que você desse um conselho para esses pregadores de Deus aí e que precisa entender que mesmo eles sendo itinerantes, eles precisam ser obedientes aos seus líderes. E assim, até acrescentar, né, você vai dar um conselho para o itinerante, para aprofundar mais o que ela falou. O itinerante precisa ter igreja, porque tem itinerante que acha que é só pregar. É só pregar. Precisa congregar? E ele precisa de uma cobertura. Ele precisa de uma cobertura. Se eu pudesse dar um conselho para quem está me ouvindo agora, eu falo que não é nem a questão só do servir a minha igreja local. Eu acho que o cara que se tem como itinerante e ele não consegue estar na sua igreja local, mesmo que não seja para servir com alguma coisa, porque tem também um cara que é um pregador itinerante e ele só consegue estar na igreja local se for para exercer algo. Não, eu só consigo estar na minha igreja local se for para me pregar na noite. Eu só consigo estar na minha igreja local se for para me servir no dia do culto, sabe? Então eu acho que não é nem só sobre o servir, é mais profundo que isso. Essa pessoa, ainda que ela tenha um nome fora da igreja, que ela tenha uma relevância fora da igreja, a pessoa ela precisa de... eu acho que quem não se assenta para ouvir não tem autoridade, sabe? Para poder falar. Então assim, eu acho que é um conselho para os meus amigos que pregam, senta para ouvir. Senta para ouvir, aprenda com seus líderes, aprenda com alguém também que pode não ser um líder. E eu falo que é muito importante, eu sou apaixonado em sentar para ouvir. Eu amo isso, pastor, eu amo de estar ali no culto e sentar para ser ministrado. Eu amo mais quando ainda eu sou confrontado dentro de algo, sabe? Então assim, infelizmente, hoje tem muitos que não querem, mas que se acham grande demais para estar dentro de uma igreja local. Se acha um desperdício estar sentado para ser ministrado em um dia de culto. Eu estou sendo desperdiçado sentado aqui, sendo que eu poderia estar em algum lugar. Então, assim, o conselho para você, senta para ouvir, seja humilde para aprender, seja assíduo na sua igreja local, tenha ali um bom diálogo com o seu pastor, não faça nada. Hoje tem muito isso, né? Alguns pregadores, eles até de alguma forma escondem da sua liderança algumas coisas para que ele não venha a correr o risco de ser barrado talvez em algum compromisso. Então não tenha um relacionamento transparente com o seu líder, tá? Se o seu líder em algum momento, eu falo isso ano passado, os últimos anos, meu pastor ele sempre: Patrick, no mês de outubro eu preciso de você aqui, no mês de outubro não abre agenda. Patrick, mês de outubro e novembro não abre agenda. E é incrível porque é nesses meses que o meu pastor, eu conheço o coração dele, tenho um bom relacionamento com ele, e nesses meses que ele me propunha, eu sei que o Espírito de Deus tinha direcionado ele a algo, e não abre agenda, e é incrível porque nesses meses que vem esse pedido de não abrir agenda, eu recebi convites, assim, convites para ministrar em eventos, em conferências top. Só que a gente tem uma liderança e a gente entende. Precisa de um cuidado. E a gente entende sobre isso, sabe? E é nesse lugar onde que o Senhor ele nos prepara, onde que o Senhor ele nos amadurece, nos capacita, sabe? Então, assim, se o seu líder falar com você, é porque certamente o Espírito Santo já falou com ele algo. Então, seja alguém que se submeta a uma liderança, seja alguém que se submeta a um cuidado, seja alguém que não tenha dificuldade, mesmo que
que talvez na sua mente, no seu jeito de pensar, de enxergar, você não está sendo desperdiçado quando você está sentado em um culto sendo ministrado. Então eu falo muito sobre isso. A gente precisa ter uma igreja local. Eu acho que essa questão de um pregador que não tem uma igreja para sentar para ouvir, nem só para servir, para sentar para ouvir. Eu falo que muitas pessoas precisam voltar a sentar no banco da igreja. Amém. Irmão, eu vou fazer duas perguntas, sim, que é nenhuma. Eu vou fazer uma emendando na outra, tá bom? Vamos lá. Sabemos que você que é pregador itinerante, você tem pelo que eu conheço o ministério, sua fé é totalmente alicerçada nas Escrituras. Não tem uma fé fora das Escrituras. E não tem um evangelho sem cruz, sem amor, com um pacote completo, não só uma particularidade. Primeiro ponto, hoje em dia, alguns pastores tratam os itinerantes como mercadorias. Já te entregam um tema pronto e fala com você, isso aqui você não pode pregar, como se diz o Band, né? O evangelho à la carte, que é de acordo com o gosto do cliente. Como for tipo assim, não, eu tô te chamando para pregar aqui, então o que é que você prega é isso. E isso é meio um confronto entre nós, porque o Espírito fala com você em uma outra direção, como é que você faz? E a outra pergunta que eu vou fazer é essa. Qual que é a ética que o itinerante tem que ter quando ele chega na igreja e é totalmente contrário da fé dela? Porque hoje tem, talvez você que tem uma raiz ali mais biblista, você chega na igreja que tem muitas coisas estranhas, como se diz, algumas simbologias, algumas coisas estranhas. Qual ética que o itinerante tem que ter nesses dois aspectos? Sim. Que é, no caso, o pastor te deu um tema e você tem itinerantes que preocupam, né? Não vou fugir do tema porque o pastor não vai me chamar mais. E segunda coisa, você chega naquele lugar e está dentro daquele tema, vamos supor, exemplo, né? Tem lá, vem cá, você vai ter que pregar em cima daquele tapete ali de fogo. Quem pisar vai sair voando. Como é que é a ética? Como tem ética nisso aí? Primeira coisa, pastor, não me chama para pregar na sua igreja, dependendo do tema. Gostou do tapete de fogo, né? Alguns pastores, põe alguns, eu tenho sido muito, eu tenho orado muito, pedindo ao Senhor que me batize com discernimento e com o entendimento. Amém. Sabe? Eu tenho orado muito por isso, sabe, por entendimento. E assim, cara, o entendimento do reino. Meu Deus. Então assim, me chamou para pregar com uma temática que não está dentro do reino, cara, nós vamos levar para dentro do reino. Entendeu? Nem que a gente tenha que ir na contramão daquilo que está sendo proposto, para que haja um alinhamento de visão, de entendimento. Eu sou muito cuidadoso com isso. Tem alguns lugares que a gente é convidado para pregar, com algumas temáticas, e a gente sempre ora, e eu sempre tento tratar o evento da pessoa como se fosse meu. Tem muitas pessoas que são também irresponsáveis e tratam um evento de qualquer forma, não há um preparo, não há uma oração, não há um estudo. Na verdade, ele vai em busca dos seus próprios interesses, pouco está se importando com a igreja que ele está servindo, ele vai com as suas motivações, com as suas intenções, faz e... Não, eu sempre tento entender o porquê dessa temática. Eu tento muito isso, entender o porquê que o pastor está propondo essa temática. E quando eu percebo que é uma temática bíblica, é uma temática do reino, aí eu sempre entro nesse lugar. Eu tento entender por quê. O pastor certamente ele recebeu uma direção, certamente o pastor está querendo levar a igreja para esse lugar. Então a gente sempre olha muito isso. É uma temática do reino, é uma temática de entendimento, é uma temática onde Cristo é o centro. Então, pera lá, vamos buscar no Espírito Santo algo dentro disso. Vamos trabalhar dentro dessa proposta, porque certamente o líder está levando a igreja para um lugar de ensino. Mas também tem contrapartida, onde que o pastor ele simplesmente está querendo servir o que o público quer, a fim de manter o público dentro da igreja.
sabe? A gente consegue discernir um pastor que está querendo alinhar o corpo e um pastor que está querendo se beneficiar com uma igreja cheia. Um pastor que está querendo fazer uma temática, uma atração para um público. Aí eu vou trazer um pregador, onde que eu tenho ouvido falar que ele carrega uma mensagem. Então eu vou fazer duas coisas, eu vou usar da imagem do pregador, eu vou usar do conhecimento que ele tem. Então eu dou para ele algo engessado, que eu sei que é algo atrativo para as pessoas, aí a gente consegue discernir. Aí a gente não tem dificuldade, pastor, assim, eu falo, não dá para a gente negociar, né? Não dá para a gente ter a verdade na mão e esconder ela, simplesmente para manter uma porta aberta. Porque tem pregadores que já falaram comigo assim, pastor, eu conheço muito itinerante, que ele fala assim, nós temos que ter um filtro. Aí vai um despertamento também, né? Para mim, na minha percepção, a Bíblia não existe filtro. Tem pessoa que fala assim, não, eu vou chegar naquela igreja ali, eu vou filtrar aquilo ali e tal, e vai dar para mim... Não, gente, eu já tive uma oportunidade de pregar numa igreja e o pastor virar para ele e falou assim, Varão, não prega muito sobre a questão da volta de Jesus, não, porque senão o pessoal vai ficar com medo. Aí eu fui e falei com ele assim, não, amém, pode deixar. Pode deixar. Aí na hora que eu comecei a ministrar, e o Espírito de Deus falou, fala na minha volta, fala na volta. Eu fui tipo, fiz isso aqui, irmão, ó, sério. Falei assim, irmão, vou começar a falar o que Deus pediu para mim falar aqui, no nome de Jesus, e eu já vou falar com vocês de cara. Eu não tenho compromisso com endereço. Aí o pastor já galou para mim, que eu não sou itinerante, eu não sou aqui para abrir a agenda, eu estou aqui para pregar o evangelho, amém? Agradeço ao pastor pela oportunidade, mas vamos lá. E comecei a pregar ali, almas se renderam, mas ao mesmo tempo o pastor estava dando aqueles glória a Deus de raiva. Amém! Glória a Deus! Glória a Deus! E eu, tipo, no meu coração pensei, irmão, não vou nem olhar para você, não vou nem olhar para você. E no final das contas, o pastor nem na minha mão pegou. Mesmo a alma se rendendo, que poderia estar, nem na minha mão pegou. Falou, Deus abençoe, viu? Vai em paz. E pronto, eu falei assim, amém. Por isso que eu nunca tive sentindo para ser itinerante, pastor. Por isso que essa pergunta que eu te disse. A gente precisa muito, é o que eu falo, eu sigo muito a intenção do coração de quem me propôs a temática. O cara propôs uma temática de uma porta aberta. É uma temática atrativa para alguém que está precisando de uma porta, de um emprego. Então o cara tirou Jesus da igreja, tirou Jesus do centro da igreja. Agora alguém não está indo na igreja por causa de Jesus. Agora o que motiva alguém é a porta. Então a proposta do pastor é atrair alguém, tira Jesus e coloca algo atrativo. Então a gente... É os cultos iFood, aí né? a gente recebe um convite para falar da porta aberta, mas a gente prega da porta fechada. Você está entendendo? Amém. A gente tem que discernir muito. Hoje a gente precisa muito disso, sabe? Porque senão a gente mantém ali uma próxima agenda naquele lugar, mas a gente pode estar se tornando muito distante daquilo que Jesus queria. Eu falo até um conselho para os meus amigos pregadores. Durante muito tempo a gente andou com essa ideia de que a gente precisa de pregar muito. O cara recebe um convite para pregar numa igreja e ele quer pregar uma mensagem que vai virar a igreja. Tem dias que Deus não quer virar a igreja, pregador. Deus só quer construir algo dentro de alguém. Amém. Então a nossa mentalidade precisa de ser transicionada. Eu não preciso de pregar muito, eu só preciso de levar a mensagem certa. Você está entendendo? A gente não precisa... teve uma vez, isso eu falo por experiência, eu ministrei um culto, eu recebi um convite e a mente do pregador é uma loucura. Porque a mente do pregador passa em um texto, passa em outro texto, e eu estava com um texto e falei, se eu ministrar essa, eu sei o que acontece. Eu fui com essa mentalidade, e eu ministrei a casa, aquela coisa toda, e um pro lado... E eu acabo de ministrar e voltando para casa, esse dia eu estava sozinho dentro do carro, e o Espírito Santo ele fala comigo, Patrick, você pregou muito hoje. O único problema é que você falou aquilo que eu não queria falar. Então é alguém que pregou muito, mas a mensagem errada.
sabe? Então, assim, alguém hoje não precisa de servir o diabo para viver longe de Deus, ele só precisa de servir ele mesmo. Então tem muitos amigos, muitos pregadores que estão servindo a si mesmo, se tornaram escravos da sua própria vontade, sabe? Escravos daquilo que ele acha que é certo. Então o conselho para você: não pregue muito, pregue a mensagem certa. Não fale, não tenha essa ideia de eu preciso de impressionar, não, cara. É aquilo que nós estávamos falando. Nós entendemos que o que precisa de ser enfeitado para gerar impacto é a mentira. A mentira, ela precisa de enfeite, a verdade não. A verdade, quanto mais simples ela é mais impactante. A verdade, quanto mais simples ela é mais impactante. Então, a gente não precisa disso. E vai para passar para a irmã Dani para a próxima pergunta, para a gente avançar o tempo. Hoje em dia nós achamos que o evangelho Sim. de Cristo é o homem buscando a Deus. Mas se você for observar bem, isso vai um despertamento, o evangelho de Cristo nunca foi o homem buscando a Deus, e foi Deus buscando o homem aonde ele está. Porque Jesus falou: eis que eu estou colocando o reino dentro de vocês. Então, hoje em dia está muito transfigurado isso. Vão lá porque vai ser forte, porque vão buscar Deus, vão buscar o Evangelho. Não, o Evangelho não foi você que buscou o Evangelho. Foi Jesus que pegou você onde você estava e te fez um vaso segundo a vontade dele. Então fica esse despertamento muito bem explicado, viu? Muito forte isso aí. Vai, vamos mandar a Lena aí. Amém, vambora. Bora. A palavra de Deus é tão simples, Sim, né? É verdade. Tão simples, e as pessoas procuram fazer tantas firulas desnecessárias. Não adianta, porque a palavra de Deus é que liberta, é a palavra que cura, que restaura, que salva, que transforma. Então não tem por que procurar tantas firulas dentro da palavra se ela já é pura e verdadeira. Não é verdade, pastor? Pastor Patrick, meu querido, vou jogar uma bomba em você. Solta dinamite. Essa é boa. Então, nesse nosso bate-papo e tal, a gente tá vendo que você, além de ser muito jovem, você só tem 6 mesinhos de casado, que bonitinho, tá começando a engatinhar aí o seu... Não, jovem não, 29 anos já tá assumindo o ministério. Gente, não, peraí, gente, tá? 30 anos é uma idade profética. É, a idade profética, mas para e pensa, gente, comparando, né, deixa esse assunto. deixa eu falar que o menino é deixa jovem. que os céus é velho. Deixa descortinarem. Você, como muito jovem, hoje você tem 6 mesinhos apenas de casado, né? Você é muito sociável, simpático, bonito, elegante, né? Nesse meio de trabalho na igreja, do seu meio itinerante, com certeza você lidar, né? Você tem lidado com muitas pessoas. Principalmente as irmãzinhas, né? Aquelas irmãzinhas carentes. Então, ora pra mim, porque eu tô carente, eu preciso... Olha pra mim mais próximo. Então, sobre essas questões, pastor Patrick, como que você tem lidado com isso? Eu te falo lidado, não só no tempo real. Sim. Né? A mulher faz um papel super importante. Sim. Mas eu quero saber do pastor Patrick, como que você lidava com esse tempo dessas irmãzinhas, né, carentes, né? E porque, gente, irmãs, a gente sabe que nós mulheres não procuramos apenas mulheres para conversar. Às vezes a gente tem uma afinidade com o pastor, com o irmão e quer conversar com ele, não é verdade? Dentro de muito respeito. Sim. Mas eu gostaria de saber do Patrick, como que você lidava com isso, até mesmo para você não se corromper nessa questão? Sim, então, e essa é uma pergunta boa, hein? Boa. Essa é uma pergunta boa. Assim, 6 meses, né, de casado, mas... 6 meses? Antes, deixa eu casar... 9 anos de mim, 7 anos. Isso, é muito tempo, assim, passei um longo tempo aí, atendendo algumas agendas, e acontece muito, gente. Olha.
Você acaba de ministrar, você volta para casa, você abre o seu Instagram, tá cheio de solicitação. Aí tô falando. Aí a solicitação você vai pro direct, ô pastor, tive pregando na igreja, que mensagem poder. Começa assim, né? E começa, achei muito boa a mensagem. E assim, eu sou desde muito tempo eu sempre fui um cara muito da mesa, da conversa, de relacionamento, de conversar e bate-papo. E assim, eu sempre, eu tento, de alguma forma, sempre tentei não maltratar ou não tratar como descaso o que alguém que me chama, porque realmente, de fato, tem mulheres que estão se oferecendo de alguma forma, mas de fato também tem pessoas que podem estar ali a ponto de fazer até uma besteira com a sua própria vida. Você tem que ter muito sentimento. Tem que ter muito discernimento, porque não dá para colocar todas as solicitações, mensagens que chegam dentro de um pacote e falar, não, agora eu estou me sentindo o bonitão e tá todo mundo. Não, a gente precisa discernir, porque de fato tinha pessoas que estavam precisando de uma palavra. Eu sempre tentei. E Salomão fala também isso em Provérbios, né, que o homem é provado pelos elogios que recebe. Sim, eu sempre tentei de alguma forma, não tratar como descaso o que está sendo apresentado como dor para mim, como um homem difícil, mas sempre também eu uso com uma estratégia, sempre usei de, cara, Jesus. Eu sempre levei Jesus, entendeu? Se a gente percebe que a conversa pode estar tomando uma outra direção, entendeu? Você cerca com Jesus. Você cerca com Jesus, que a pessoa, opa, peraí, não, a pessoa mesmo acha que ela está na realidade, sim. Porque eu acho que, é claro, tem muitos pastores, pregadores que infelizmente têm o dom, mas não tem o caráter. Verdade. Tem o dom, mas não tem o caráter, e assim, às vezes numa situação como essa, a pessoa se rende muito fácil, e a outra pessoa percebe quando o outro está gostando da conversa. E outra coisa acaba que... E eu falo, pessoal, eu falo que quando chega, um exemplo, alguém, eu acredito que não vai chegar no pastor Venâncio hoje e vai fazer um convite para o pastor Venâncio para ir para o baile funk. Peraí, se alguém chegar no pastor Venâncio e fazer um convite para ele para ir para o baile funk, tem alguma coisa errada na vida dele. Verdade. Porque se a pessoa enxerga que o pastor Venâncio pode atender um convite desse, é porque a pessoa certamente está olhando para a vida dele, está percebendo que alguma coisa tem de... o que está levando a outra pessoa a imaginar que eu vou atender um convite como esse, sabe? Então, assim, muitas vezes algumas palavras, alguns convites, algumas coisas vão chegar até a gente quando a outra pessoa perceber que a gente tem uma abertura para isso, sabe? Então, assim... E é uma linha muito tênue, né, pastor? Porque acaba que o ministério itinerante é um ministério, entre aspas, pastoral muito sozinho. E acaba que o homem também tem suas limitações, suas carências. Tiago, ele vai falar que Elias era sujeito às mesmas, acho que é Tiago, se não me falha a memória, as mesmas tentações que qualquer homem. Então, eu entendo também que os assédios existem, porque talvez também tem uma caixinha. Se um foi assim, o outro também é. Então, assim, eu sempre tive muitas amigas, assim, muitas mulheres que, assim, respeitam, desde quando eu era solteiro, enxergo o Patrick como um pastor, um amigo, e o Patrick enxerga como uma amiga, como uma pessoa que, cara, não tem um olhar maldoso, sabe? Porque tá tudo certo, sabe? É o que eu falo, a gente precisa de guardar o nosso coração, a gente precisa de ter cuidado, viu que em algum momento a conversa tomou uma outra proporção, espiritualiza a conversa e mostra que Jesus é
Jesus também fez essa conversa, ele está aqui. E agora com esse tempo de casado é muito bom, porque o casamento, a esposa brinda a gente, né? Então assim, hoje, na maioria das minhas agendas, a minha esposa está junto. Muito difícil eu ir fazer uma agenda que ela não esteja. É claro que em alguns casos a gente vai atender alguns compromissos que ela também tem os compromissos dela, não vai conseguir estar. Mas a gente sempre deixa muito claro a nossa aliança, o nosso casamento. A primeira coisa que o pastor ele tem que fazer na apresentação, sou casado, minha esposa está aí, então já quebra muita coisa, né? E ainda assim a gente precisa ter muito cuidado, porque a gente não sabe se as tentações são piores em um tempo de solteiro e em um tempo de casado. É complicado, mas em tudo a gente precisa estar muito em Jesus, pedir sempre o Espírito Santo de Deus, discernimento dos casos, para que a gente não corra o risco de alguém já estar a ponto de puxar a corda. Cair na casinha. Isso, verdade. É sobre isso. Pastor, vai 2 perguntas agora para a gente finalizar, porque o horário se estendeu e eu queria até falar mais. Eu gosto de falar, me chamou para que eu falo. A primeira pergunta, ela vai emendar na segunda, e a Madalena depois faz o término. Como sabemos que hoje em dia as igrejas parecem que não entendem que você tem um casamento, e sua esposa talvez não pode, igual você mesmo bem explicou, te atender em todas as agendas, mas ela é sua esposa, o primeiro ministério está dentro de casa. E você falou de blindar, né? Isso a gente blinda muito. Como que você faz para conciliar a família, trabalho e a sua vida ministerial? E vai outra pergunta dentro disso aí. O senhor já se viu fora do ministério itinerante, pastoreando uma igreja local? Vamos lá. Por que eu fiz as duas? Porque uma emenda na outra, porque parte da decisão familiar também. Sim. Assim, não adianta a gente, essa primeira pergunta, não adianta a gente romantizar essa resposta, porque normalmente quando a gente professa a pergunta para alguém, de uma forma muito automática, a nossa resposta vai ser não, a gente precisa de ter as nossas prioridades, que é Deus, que é família e depois ministério, trabalho. Mas não adianta a gente romantizar e tratar isso como se isso fosse fácil, porque de fato é um desafio. E nós precisamos de estar muito sensíveis ao Espírito de Deus, ter uma vida muito voltada a ouvir a voz de Deus. É claro que a nossa prioridade na nossa escala de valores é sempre Deus está em primeiro lugar. Sim. Só que tendo Deus em primeiro lugar, não é com as minhas palavras que eu revelo que Deus é minha prioridade. É com o meu estilo de vida. Então não adianta eu com as minhas palavras em um bate-papo falar Deus é a minha prioridade e eu com o meu estilo de vida eu fazer algo contrário a isso. Então assim, eu penso muito que Deus é a minha prioridade, na minha escala de valores Deus é o primeiro. Então como que eu revelo isso? Quando eu trato como importante para mim o que é importante para Deus. Então quando eu trato o que é importante para Deus como importante para mim, de fato eu estou mostrando que Deus ele é a minha prioridade. Porque para ele, porque hoje as pessoas querem o quê? Eu quero que Deus trata como importante para ele o que é importante para mim. Verdade. Não, sabe? E o que é importante para Deus? Então preciso tratar como importante para mim o que é importante para ele. A família, para Deus não tem igual. A família é algo precioso, tanto que a gente vê os exemplos, né? Jesus fazendo essa comparação sobre ele ser o noivo e a igreja a noiva, sobre este casamento, né? A importância desse casamento. Então, assim, é claro que nós precisamos, contudo, construir um ambiente familiar maduro para entender também que em alguns momentos não é que a família seja menos importante, mas nós vamos precisar dar uma certa atenção, talvez, para alguma outra área. Deus é a prioridade, família prioridade, depois vem ministério e trabalho. Mas
tendo uma família madura, a gente vai conseguir ter esse equilíbrio em saber. Não é porque a minha família é prioridade, que as outras coisas também não são importantes. Então vai ter que construir uma família madura para entender que em algum momento, não é que a família deixou de ser prioridade, mas em algum momento eu vou ter que atender talvez uma necessidade ministerial, ou em algum momento eu vou ter que dedicar mais uma força a um momento de trabalho. A gente precisa de construir um ambiente familiar maduro para que a família tenha esse entendimento, porque hoje o que acontece muito para a gente não construir esse ambiente de maturidade dentro do nosso lar, se em algum momento você precisa de atender uma necessidade da igreja ou uma necessidade de um trabalho, uma família que não é construída nesse lugar da maturidade, ela pode se sentir menos importante do que aquilo que você... Não é que é menos importante, sabe? Eu posso dar um exemplo, por um exemplo. A minha família é prioridade. Nossa família é prioridade. Mas vamos supor que eu recebo uma ligação de um irmão falando que está com a corda no pescoço e vai se matar. Só que eu tinha combinado com a minha esposa da gente ir tomar um sorvete. Só que alguém me liga falando que vai tirar a sua própria vida. E aí? Na minha escala de valores, a minha família é a prioridade. Mas a gente precisa ser maduro para entender a situação. Entendeu? Será que se eu abrir mão ali agora de a gente tomar o sorvete amanhã para poder ir resgatar uma vida que talvez amanhã não tenha oportunidade mais, será que você está entendendo? Então vai ter momentos que a gente vai precisar de ter esse equilíbrio. Possa ser, eu marquei uma viagem com a minha esposa, mas me apareceu um convite para pregar numa igreja. Não, o convite pode esperar, porque agora na escala de valores, a minha família, a minha esposa, eu preciso desse tempo com ela. A gente precisa ser maduro para isso, porque vai ter porque a gente não pode colocar tudo dentro de um pacote, colocar no pódio, Deus, a gente precisa de encaixar, sabe? Eu falo que a gente precisa de fazer todas as áreas da nossa vida se tornar uma só. Onde que a nossa família vai entender, a nossa família vai ser madura. Então amanhã a gente pode tomar um sorvete, vamos lá, a gente precisa socorrer essa vida. E eu penso assim, Cristo sendo base, sim, a estrutura ela é forte. Sim. Então não tem por que abalar a estrutura, sim, né? E desde quando você está alinhado com a sua esposa, com a sua família, e dentro dessa estrutura, não tem por que não dar certo. A gente precisa de construir, né, com certeza. Esse lugar. Você usa uma palavra muito sucinta, né, que é a questão de saber construir maturidade no lar. Isso. Porque ao mesmo tempo que tem hora que a pessoa, ela tem muito pastor que adultera o seu relacionamento com as obrigações da igreja. Então, tem filhos que não querem o evangelho porque o pai não era pai, porque era da igreja. Entendeu? Pessoas que tomam traumas, né? Pessoas que se afastam de Jesus por conta de uma atitude, talvez de um pai ou de uma mãe. O meu pai não teve tempo para mim. A gente precisa ter muito cuidado com isso. Eu quero até falar com alguém que está nos ouvindo aqui, está nos assistindo. A gente precisa de... Quando a gente olha para a Bíblia, se não me falha a memória, a gente vai ler no livro de Lucas, nós vamos ver um cenário onde que uma mulher por nome de Maria e Marta, duas irmãs, vão estar diante de uma mesma situação, tendo uma mesma oportunidade. Qual é o cenário? Marta convida Jesus para sua casa, e no momento que Jesus está dentro da casa, elas estão inseridas no mesmo cenário, elas estão tendo a mesma oportunidade, só que vão tomar decisões diferentes. O que Marta faz? Marta prioriza o serviço e a Maria, ela prioriza o lugar da intimidade. Então, enquanto tem uma Maria que vai aos pés de Jesus, tem uma Marta que está atarefada no serviço de casa. E eu tenho para mim que muitas das vezes que a gente olha para a figura feminina na Bíblia, a figura feminina pode estar apontando para a igreja. Então, a gente não está olhando só para duas irmãs. A gente está olhando para duas irmãs que pode também estar representando duas igrejas. E uma igreja é a igreja de Marta, que está sendo a igreja do serviço, e a outra é a Maria, que é a igreja da intimidade. E o que a gente vê nesse contexto é a igreja do serviço servindo Jesus. Que tem problema em a Marta estar trabalhando na casa? Tem problema em ela estar servindo algo que é para Jesus? Tem. O problema é quando ela está servindo Jesus em um lugar que Jesus não está. O problema é quando o serviço de Marta está roubando ela do tempo,
relacionamento com Jesus. Então, um dos maiores perigos hoje é deixar com que o serviço nos roube da intimidade. E se a gente deixar com que o serviço nos roube da intimidade, a gente não vai receber direção de Deus para construir uma família madura, a gente não vai receber direções de Deus para saber discernir em qual tempo que eu vou precisar de atender uma necessidade, qual tempo que não, esse momento aqui é nosso. Então tudo está aí. A igreja, eu falando assim de uma forma geral, não querendo generalizar, eu vejo muito que a igreja brasileira tem ido muito para esse lugar, o lugar do serviço, como se Deus quisesse uma empregada doméstica. Deus ele não está à procura de empregada. A proposta de Deus sempre foi estar com o homem, sempre foi o lugar do relacionamento. Então, conselho para alguém: não deixe que o serviço te roube a intimidade. Eu falo que se for preciso parar algumas movimentações, pare. A gente está vendo um tempo onde que Deus está desabilitando algumas coisas e habilitando outras, sabe? Eu falo que para esses dias, cara, nós vamos precisar de entender isso. Não posso deixar com que o serviço para Deus me roube do Deus do serviço. Sabe? Você foi muito sucinto nisso aí e respondeu a outra pergunta, se foi a bem, né? Que você falou assim, temos que saber qual que é a prioridade. Então, a segunda pergunta era mais ou menos essa, né? Você deixaria itinerância para ser pastor local, e você até falou nos bastidores, né? Eu estou servindo mais, entendeu? Tem ficado muito bom, muito bom. Eu acredito, assim, a gente tem servido alguns ministérios, algumas igrejas, né? Atendido alguns convites, mas eu amo servir a igreja local, eu amo estar ali. E a gente acredita que Deus, ele é um Deus que a gente precisa discernir os dias e as estações, né? Então o Patrick precisa discernir qual é a estação que ele está inserida. Alguém precisa discernir qual é a estação que ele está inserido. Eu sempre digo, eu vou passar para vocês, que Deus não muda, mas se move. Escute isso. Deus não muda, mas se move. E se a gente não entender isso, a gente vai ficar parado em um lugar onde que Deus já não está. Mas um exemplo, o mesmo Deus que fala para Noé construir uma arca, após o dilúvio, Noé teria que abrir mão da arca. A arca ela só serviu para um tempo. O problema é quando eu estou vivendo com uma arca na minha vida hoje que só serviu para um propósito no passado. O mesmo Deus que olhou para Moisés e falou assim: Moisés, bate na rocha. Foi o mesmo Deus que falou com Moisés, agora fala. Deus mudou? Não, mas a direção foi mudada. O mesmo Deus que olha para Pedro e fala assim: Pedro, lance as redes, volte ao mar alto e lance a sua rede. Foi o mesmo Jesus que olhou para Pedro e disse: Pedro, abandona tudo porque agora você é pescador de homem. Então ele mudou não, mas ele se moveu. E a gente precisa entender isso, porque senão eu vou estar lançando redes em um tempo que Deus já não tem mais para mim. Senão eu vou estar batendo na rocha em um tempo que Deus está mandando falar. Eu vejo que a gente peca muito nisso, porque às vezes a gente olha a gente pensa que está servindo a Deus porque estamos obedecendo uma direção que um dia Deus deu. Mas será que essa direção só serviu por um tempo? A gente precisa ter cuidado. Deus pode olhar para o Patrick hoje e falar: Patrick, eu quero que você abra a mão de pregar fora, eu quero que você sirva só a igreja local. Só que pode passar 5 anos e Deus falar: Patrick, agora eu quero que você vai se tornar o irmão da visita nos lares. Pode se passar mais 2 anos e Deus vai falar: Patrick, agora eu quero que você vai para o interior e você vai servir missões. As nuvens de glória. Você está entendendo? Você vai. E o problema é que às vezes a gente está vivendo algo pensando que está servindo à vontade de Deus, porque um dia foi uma direção de Deus, mas a gente se perdeu no tempo e não entendeu que a direção mudou, sabe? Aí tem pessoas que olham: cara, não, Deus me chamou para isso, mas será que Deus te chamou para isso? Será que Deus te chamou para isso para todo o longo da sua trajetória, ou será que foi para um tempo? Porque senão você vai estar servindo Deus em uma estação que já se moveu. Forte. Sabe? Então a gente precisa estar muito atento a isso. Então alguém que me ouve, discirna os dias e as estações. Sabe? Deus não muda, mas Deus se move. A gente precisa estar muito atento a isso. Amanhã Deus pode falar: Patrick, você vai ser pastor de uma igreja local. Pode passar um tempo, Deus vai falar: você vai servir lá no interior. Pode passar outro tempo, Deus vai falar: agora abre a sua jardim de novo, porque você vai semear a minha palavra. Então, o segredo de tudo está em ouvir a voz de Deus, ser sensível ao Espírito Santo, sabe? Ter uma vida de relação. É por isso que eu falei, não é só o serviço.
é sobre a intimidade. Deus pode falar, Patrick, para tudo, só quero que você fique comigo. Amém. Então, a gente não pode trocar a intimidade pelo serviço, cara. Amém. Amém. A gente sempre no final faz 3 perguntas. E essas perguntas bate-voltas. A irmã Madalena não vai jogar essa bomba pra você pra encerrar. Vai explodir. Amém. Glória a Deus pela sua vida, pastor. Amém. Louvado seja Deus. Eu gostaria que você olhasse para aquela câmera. E qual conselho você daria para uma pessoa que está começando a caminhar? Uma pessoa que está começando agora a viver seus primeiros... Sim, seus primeiros passos O no Evangelho. que ela tem que fazer? Qual o conselho que você O dá? conselho que eu dou para você que está iniciando agora, você que está aí vivendo suas primeiras experiências, o conselho que eu te dou é: não deixe com que o seu erro faça você pensar que você é o erro. Por que eu estou falando isso? Porque os primeiros passos, eles não são os mais equilibrados, mas eles são os mais celebrados pelo Pai. Então, alguém que está começando a caminhar, essa pessoa provavelmente, nesse início de caminhada, alguém que está começando agora, é como um bebê que está começando a engatinhar. E o que acontece? Esse bebê ele começa a tentar andar e de repente ele cai, ele sofre uma queda. Só que o pai vai olhar para esse bebê andando, o pai não vai se atentar para a queda, vai se atentar para os primeiros passos. Então os primeiros passos não são os mais equilibrados, mas são os mais celebrados pelo pai. Por que alguém precisa de ouvir isso? Porque às vezes alguém cria uma ideia, eu entreguei a minha vida para Jesus, eu estou começando uma vida com Jesus, e alguém pensa que agora vai ser uma vida onde não vai ter falhas. E quando alguém comete um erro no início de uma caminhada, o inimigo de uma forma muito rápida corre no ouvido de alguém e fala: tá vendo? Olha o que você fez. E alguém começa a pensar que o seu erro faz dele um erro. Eu posso falar isso aqui com você. Os primeiros passos não são os mais equilibrados, mas eles são os mais celebrados pelo Pai. Então, se porventura em algum momento, se em algum momento você falhar, se em algum momento você deslizar, entenda que faz parte do processo. Deus, ele está mais, o amor de Deus ele é muito maior do que as suas falhas. Então não deixe que o inimigo ele coloque esse fardo, esse peso sobre você, porque senão muitas pessoas começam e talvez por um deslize ele não se sente merecedor, ele fala: não, isso não é para mim, isso não vai dar certo, e o inimigo ele tenta convencer alguém de uma forma muito rápida, essa pessoa ela desiste daquilo que Deus tem para ela. Então faz parte do processo, é uma vida para aprender. Um dia eu fiz uma pergunta para um pastor, e a pergunta foi: se você pudesse escolher uma coisa, o que você escolheria? E ele me dá uma resposta dizendo: se eu pudesse escolher uma coisa, eu escolheria ter 2 vidas, uma vida para aprender e outra vida para viver. Porque ele estava querendo dizer que uma vida inteira nós estamos em processo de aprendizado. Então, se a gente pudesse ter uma vida para aprender, a outra seria para viver. Então, é uma vida de aprendizado. Então, ao longo da sua história com Deus, você vai ter momentos. É por isso que quando eu olho para Davi, eu associo muito Davi conosco, porque Davi é um cara que teve momentos incríveis, mas também que teve momentos de queda. E eu olho muito para ele e associo muito com a gente. Então esse é o conselho para você, no dia que, se porventura em algum momento desse início de caminhada você falhar, você errar, não desanime, faz parte do processo. O tamanho do seu pecado não é maior do que o amor de Deus. Deus ele tem uma história incrível para você, Deus tem algo que os seus olhos não viram, o seu ouvido não viu, não chegou ao seu coração que Deus tem para você. Então é isso. Os primeiros passos não são os mais equilibrados, mas são os mais celebrados. Amém, glória a Deus. E quem é Jesus para você, pastor Patrick? Essa pergunta aí, eu tenho falado muito sobre Jesus para você? Quem é Jesus? Eu poderia falar aqui, Jesus para mim, Jesus ele é aquele que me libertou. Eu tenho falado muito sobre isso, porque hoje as pessoas, quando você vai perguntar em algum lugar quem é Jesus para você, as pessoas respondem essa pergunta dizendo aquilo o que Jesus fez para ela, sabe? Eu pergunto para alguém: você conheceu Jesus? Ele: eu conheço, pastor. Jesus é aquele que me libertou.
Jesus é aquele que curou, Jesus é aquele Jesus ele abriu a porta para mim, minha esposa não podia ter filho, Jesus abriu o ventre dela, então, só que muitas pessoas de fato não conhecem quem é Jesus, conhecem o que Jesus faz. E para você, ele é o quê? Sabe, eu falo isso porque não dá para associar o que Jesus é para mim pelo que ele fez para mim, porque Jesus é muito mais do que aquilo que ele pode fazer. Glória a Deus. Jesus é muito mais do que aquilo que ele pode fazer. Então, assim, Jesus na vida do Patrick hoje, eu falo que Jesus ele é o meu oxigênio. Amém. Sabe? Jesus ele é o meu oxigênio. Dá para viver sem ter amigos, dá para viver sem ter dinheiro, mas sem Jesus não dá. Jesus ele é o meu oxigênio. Não por aquilo que ele faz, mas por aquilo que ele é. Jesus não é porque ele faz, ele só faz porque ele é. Amém. Então, é o meu oxigênio. Amém. Amém. Pastor Patrick, se hoje fosse seu último dia, Sim. qual mensagem você deixaria para a igreja do Senhor? Se hoje fosse o meu último dia, Seu último dia. a mensagem que eu deixaria para o povo, Sim. a mensagem que eu deixaria para você, se hoje fosse o meu último dia, a mensagem que eu deixaria para você é que Jesus, ele é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por ele. Jesus, ele é o caminho, a verdade e a vida. Ele é o caminho, ele é a verdade, ele é. Essa é a mensagem. Amém. É pura e simples do Evangelho. Amém, meu querido. Obrigado, viu? Deus te abençoe, Por você pastor. Muito obrigado. ter vindo nos presentear. Amém. Muito obrigado. Tá? Nós ficamos por aqui. Desejo a todos um Feliz Natal, um próspero Ano Novo com Jesus. Amém. Não deixe de passar a sua virada do ano na igreja. E Sim. vai ficar aqui após esse vídeo, o vídeo, né, da nossa patrocinadora, o vídeo do projeto Fonte de Vida, o vídeo do projeto do nosso irmão Eli e também na descrição o Instagram de cada um, tá bom? Deus abençoe, não deixe de se inscrever. E aqui nós seguimos a proposta, a vida pela vida, Amém. irmão ajudando irmão. Amém. E sabendo, se ame, se valorize. Você é importante para esse canal e para Jesus. Deus abençoe. Amém. Amém.